O que tem um cordão, vocês querem que eu faça? Coloque sobre os seus pés. Nessa noite, nós queremos iniciar com um quebrantamento. Eu quero que você feche seus olhos neste momento, para que você esteja conectado com o Pai, com o Altíssimo. Porque nós somos totalmente necessitados do Pai, da presença do Filho, do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está conosco todos os dias. Mas ainda existem pessoas que não conseguem sentir a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dentro de você mesmo. Nós temos uma necessidade. E nessa noite, eu quero que você eleve seus pensamentos ao Senhor, porque nós precisamos muito, mas muito, de elevarmos o nosso nível espiritual. É momento de clamar, é momento de se quebrantar diante da presença do Altíssimo e declarar: eu preciso de Ti, Senhor. Fala com o Pai no seu lugar, assim: eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso das Tuas mãos, eu preciso do Teu colo, eu preciso do Teu abraço, eu preciso do Teu direcionamento, do Teu aconselhamento. Abra seu coração e deixa nesse momento o Espírito Santo te levar. E aquilo que o Espírito Santo for colocar na sua mente para você colocar diante da presença do Pai, de pedir um perdão, de clamar pela misericórdia, pela piedade, coloque. Nós somos necessitados do Senhor e carecemos do Teu
direcione, Espírito Santo, nessa noite, a sermos verdadeiros adoradores, que possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Paizinho, nessa noite, tome a vida de cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem, e vai impulsionando, Espírito Santo, a vivermos coisas grandes e tremendas diante da presença do Senhor. Oh, Deus.
Declara esse louvor para o Senhor com toda a sua alma, querido. Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio e Ele é fim. Ele é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que nós somos é para Ele, tudo que nós fazemos é para Ele. Então declare agora com todo o seu ser que é para o Senhor. É alfa e ômega. Aleluia.
eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor falava algo comigo. A arca da aliança simbolizava a presença do Senhor. E quando nós olhamos na palavra, aonde a arca chegava, algo acontecia. Quando os inimigos tomaram a arca, o Deus deles não ficou de pé, porque a presença de Deus estava naquela arca. Quando as pessoas ofereciam fogo estranho, adoração estranha, eles não prevaleciam por causa da presença de Deus. E trazendo para hoje, nós somos a arca do Senhor. A presença dele está sobre a sua vida. E se você se encher verdadeiramente nenhum mal, fica de pé na sua casa. Se você realmente estiver cheio da presença do Senhor, o mal não toca. Porque onde a presença do Senhor está, o mal não vai resistir. Então começa a se encher de uma maneira, irmão, sabe, com desespero pelo Senhor, para que todo o mal venha cair por terra. Porque você é a arca do Senhor. Então se encha de uma maneira sobrenatural. Busque a presença do Senhor como se fosse a última coisa da sua vida. Irmãos, nós não podemos viver como se viver para o Senhor é só de noite aqui no culto ou só no momento do devocional. Nós precisamos buscar a face dele desesperadamente. Nós precisamos viver o Senhor, porque ele é tudo que nós temos. E não importa se as coisas lá fora estão indo de mal a pior, você carrega a presença do Senhor. Amém? Quando a gente
nosso ministério, pelos nossos irmãos. Eu não sei se você tem percebido, mas há uma luta muito travada no mundo espiritual. Nós percebemos que o inimigo tem investido contra os irmãos, contra as nossas vidas. Mas nesse momento nós não podemos parar de clamar e de interceder. E como noiva do Cordeiro, família de Cristo, nós vamos clamar agora. Comece a clamar pela vida do seu irmão que você não está vendo aqui. Comece a clamar pelas vidas que nós sabemos que estão enfrentando lutas. Comece a clamar, irmão, abra sua boca. O Senhor quer ouvir a sua voz nesta noite. Comece a clamar, Senhor Deus e Pai. Nos reunimos aqui como igreja diante da tua presença. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor se faz presente. Nós sentimos a tua presença. Ah, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano. Eu louvo, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. E nesse momento, Pai, nós levantamos um clamor pela tua igreja. Nos rasgamos diante do Senhor nessa noite. Espírito Santo, ouve o nosso clamor. Pai, eu quero clamar por cada membro
começar a glorificar o nome santo do Senhor. Os seus olhos ainda fechados. Os seus olhos ainda fechados. Quando nós estamos revestidos pela glória de Deus, eu quero que você entenda algo nessa noite. É algo que muitas pessoas não estão entendendo. No dia que você abriu a sua boca e confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e quando você começou a andar nos caminhos retos do Senhor, quando você começou a vigiar, orar, ler a palavra e a jejuar, você começou a consagrar a sua vida, a glória de Deus, ela te envolveu. E ela te envolve dia após dia, em cada momento que você se coloca diante da presença do Altíssimo. A glória de Deus, ela te envolve. Mas existe uma guerra espiritual. E muitos de nós estamos esquecendo dessa guerra espiritual. Muitos de nós estamos esquecendo de Satanás, dos demônios, esquecemos do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Satanás, o diabo, ele está rugindo como um leão ao nosso derredor. Ele está distante porque ele não pode estar perto, mas ele está lutando com todas as suas forças contra a nossa vida, contra a sua vida, da sua casa, da sua família. Muitos têm medo de Satanás, do diabo, mas continuam ainda na prática do pecado, na iniquidade. E quando nós cantamos e louvamos o Senhor com este louvor, entre outros, nós precisamos entender o que nós estamos cantando. A glória de Deus, ela está em volta de você agora, ela está te envolvendo. A glória de Deus, ela está te tomando agora. A glória de Deus, ela está te dando autoridade no nome de Jesus. Você não é uma pessoa qualquer, você tem autoridade no nome de Jesus. Então comece a declarar em nome de Jesus. Fala com o Pai neste momento. Se você não está sentindo essa autoridade, você vira agora ao Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, o que tem de errado em mim, que eu não sinto esta autoridade, eu não sinto esta presença, eu não sinto este envolver da glória de Deus na minha vida. Eu consigo sentir algo aqui, mas quando eu vou para minha casa, eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para vigiar, eu não tenho forças para ler a Bíblia, eu não tenho forças para jejuar. Pai, o que está acontecendo comigo? A resposta é: existe uma guerra espiritual e Satanás está tentando de todas as formas e maneiras tirar a presença de Deus de dentro de mim e de você. Ele está trazendo distrações, como as redes sociais. As redes sociais são bênçãos para aqueles que sabem utilizá-las. As redes sociais, elas vieram para ser uma ferramenta, mas muitos têm usado de uma forma inconsequente, insensata. Uma rede social é uma forma também, irmãos, de você evangelizar e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Você pode utilizar as redes sociais, sim, mas você não pode deixar que a sua vida seja inundada por lixos. Deixa eu te falar mais uma coisa, preste bastante atenção. Essa luta espiritual, o Satanás, ele tem levantado pessoas até dentro do seu lar. Talvez é o pai, é a mãe, é um irmão, é uma tia, é um tio, uma avó, um avô. Pode ser qualquer pessoa. E o interessante é que a própria Sagradas Escrituras nos mostra que as pessoas que mais foram traídas dentro do contexto bíblico eram todos, na maioria, parentes, pessoas próximas a nós. Mas é uma ação maligna e nós devemos clamar e orar. Quanto mais você intensificar
a sua vigilância, a sua oração, quanto mais você se aplicar ao estudo e à leitura da palavra, quanto mais você falar assim: Pai, eu quero fazer propósitos com o Senhor, eu quero fazer jejuns, eu quero me consagrar, eu quero que a minha vida venha agradar o Senhor. Quanto mais perto você estiver do Senhor, você está o encontrando, você está o achando Ele. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então, com seus olhos fechados, vamos cantar mais uma vez, só esse trecho. Mas eu quero que você cante com consciência, com intenção de glorificar e declarando: Pai, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Você pode repreender as coisas ruins em nome de Jesus. Você pode declarar, você pode profetizar. Você é capacitado pelo Espírito Santo em todas essas coisas. Mas Satanás, ele tem falado que você não tem condições disso. Ele tem declarado que você é fraco, você não pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas existe uma pressão espiritual, existe uma potestade no ar. Então comece a falar com o Espírito Santo: abra os meus olhos espirituais para que eu veja. Quem já pisou Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Você entendeu aí? Glória a Deus. Não deixe Satanás, não deixe que os demônios venham fazer pressão sobre a sua vida. Entenda, quando estiver mais apertado, é porque na verdade ele não está querendo deixar que as bênçãos de Deus venham chegar na sua vida. Então fique alerta aí. Amém? Vamos trazer os nossos dias, nossas ofertas diante do altar do Senhor. Se você precisar de um envelope, balança a mão aí. Mas se você já tiver com ele, coloque em tuas mãos. Eu quero orar por você. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Feche seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus, graças te damos nessa noite. E com a nossa entrega dos nossos dias, nossas ofertas, pedimos que o Senhor consagre nesse momento. É um momento ao qual nós declaramos o nosso amor e a nossa dedicação ao Senhor. É um momento que nós nos entregamos, dizendo ao Senhor que 10% de dízimo, ou até uma oferta de gratidão, uma oferta alçada, ela não nos fará falta, porque o Senhor é o nosso sustento. Aleluia. O Senhor que tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas. É o Senhor que tem preparado cada coisa para nós todos os dias. É o Senhor que tem aberto portas. É o Senhor que tem nos dado a oportunidade. Então nessa noite nós entregamos os nossos corações abertos, alegres e felizes, porque juntamente com a tua igreja, com a tua família, nós estamos glorificando ao Senhor com o que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem sido fiel e generoso com cada um aqui, e eu sei que o Senhor fará infinitamente mais em nome de Jesus. Quando a noite fria cai sobre mim,
Irmãos, nós estamos fazendo as orações nos lares. Pastor, como que funciona isso? Você, na sua célula, você vai conversar com o seu líder de célula e você vai falar assim: eu quero oração no meu lar. Então, toda semana a nossa proposta é que o clamor e a oração ela seja feita nos lares. E quando é feito dessa maneira, você pode convidar os seus vizinhos, seus parentes, para estar participando da oração dentro do seu lar. Amém? Deu para entender? Então não deixe de marcar com o seu líder de célula a oração no lar toda a semana. Amém, irmãos? Não pode falhar, é toda semana. E vem aí, irmãos, eu vou colocar a data ainda: 12 horas de jejum e oração. Então se prepara, nós vamos fazer 12 horas de jejum e oração. Nós vamos começar exatamente às 7 horas da manhã e vamos terminar às 19 horas. Então se prepare, já vai orando, já pedindo ao Espírito Santo aí qual é o horário para que você vir. Vai ser feito num sábado, ok, irmãos? Aí talvez o Claudinho está assim: pastor, e a aula de Libras? Esquenta não, vai ser feito lá embaixo. A gente vai lá para baixo. Amém? Então tá tranquilo. Então, irmãos, se prepara. Na verdade, eu estou querendo colocar o Claudinho lá embaixo. Pode não, Claudio? Mas enfim, já deu certo. Amém? Então, teremos aí 12 horas de jejum e oração. Então se prepare, que vai ser bênção demais. Amém? Então, nós já fizemos, foi assim, coisa grandiosa e poderosa que o Senhor vem manifestando em nossas vidas. Irmãos, nós estamos aí com a nossa ação social, com a nossa rifa do kit churrasco mais churrasqueira. Mas se a pessoa não quiser o kit churrasco da churrasqueira, ela pode optar pelo Pix de R$1.000. Então, incentive aí para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós temos também os produtos que estão sendo doados. Esses produtos serão também feitos lances neles. E tem produtos de R$2, de R$5, de R$10. E se você... Flávia, cadê a Flávia? Flávia, vê se eu vou falar certo agora, Flávia. Se você optou pelo produto de R$2, vai ter mais produtos de R$2, tá? Não vai ser só esse aqui não, tá? Se você optou por um produto de R$2, vamos dizer que esse processador de alimentos e mais essa coxa é R$2. Então na hora que for fazer o sorteio, você pode ganhar um dos dois. Amém? Deu para entender? Então na hora que for sortear, você pode ganhar um dos dois. Tem o liquidificador, tem esse esfregão e vai ter mais coisas aqui, irmãos. Isso tudo para ajudar o nosso ministério. Você também pode incentivar. Você pode vir aqui tirar uma foto e mandar na sua rede social e falar assim: ó, você pode ser o ganhador de um desses brindes. Você dá o seu lance, você paga pelo lance, você vai ganhar um voucher e você vai concorrer a esses produtos. Aí você explica direitinho. Se não souber explicar, é só mandar entrar em contato com a gente que a gente explica. Amém? Amém. Irmãos, amanhã nós vamos estar aqui preparando, para o bazar que vai acontecer no sábado. Vai ser das 9 horas até as 13 horas no sábado. E aí a questão é a seguinte: hoje eu preciso dos homens fortes aí. Cadê os homens? Isso. Para que a gente possa subir as caixas aqui para cima. Amém? No final do culto, subir as caixas aqui para cima. Bacana? E amanhã, às 19 horas, a pastora vai estar aqui e as irmãs que estiverem disponibilidade para estar servindo, venham para cá, porque tem muita coisa para a gente organizar. Amém? E as irmãs que já puderem também estar no sábado, então a partir de 9 horas já pode estar aqui, que a gente vai estar abrindo para a gente iniciar o nosso bazar. E no dia 23, no próximo sábado, teremos o bazar também. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos empenhar aí
na venda da rifa, da nossa ação entre amigos. Vamos já também intensificar na questão dos produtos aqui e principalmente o bazar. Na hora que eu lançar o flyer hoje, vai postando o flyer a partir de hoje, amém? Para que as pessoas possam saber que vai ter bazar aqui. Preço máximo R$2, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, preparados aí para nós continuarmos a nossa série de mensagens? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre arrisque, né? Eu falei no passado de um ditado popular que fala que quem não arrisca, não petisca. O que isso significa? Significa se você não tentar, se você não ter coragem de fazer, você não vai saber o resultado. E é exatamente disso que nós vamos falar nessa noite. Tem questões que você tem que tomar cuidado na hora de arriscar. Tem determinados riscos que você pode fazer e tem outros que você não deve fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai arriscar algumas coisas. Então a gente sabe que dentro dessa série de mensagens o Espírito Santo tem nos movido e tem nos instruído dentro de um contexto ao qual nós já ministramos sobre sonho, sobre oração e planejamento. E hoje nós vamos falar sobre risco. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento em 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao 4, Velho Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 7, do verso 3 ao 4. Amém? Você que vai encontrar vai dizendo glória a Deus. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 7, verso 3 a 4, diz o seguinte: havia 4 leprosos. Quantos leprosos? Junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. É até engraçado, né, essa fala. Mas olha só que interessante. Eles estavam em 2 impasses. Se eles entrassem para dentro da cidade deles, aonde que eles estavam, eles poderiam ser mortos, porque os leprosos naquela época, eles viviam isolados, eles não poderiam se socializar com as pessoas, e as pessoas também não passavam nos locais onde que tinham leprosos, então elas cortavam o caminho, e eles estavam já numa situação de fome, e eles pensavam o seguinte: na cidade, se nós entrarmos, nós vamos morrer. Agora, a gente pode ir para o acampamento dos arameus, dos inimigos, e lá nós vamos ver. A gente chega lá e fala que nós estamos nos rendendo. E se eles nos pouparem, nós vamos viver, e aí está tudo certo. Existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Então, olha só o que o Ayrton Senna falou: vencer sem correr risco é triunfar sem glórias. O que acontece, irmãos? Não existe projetos relevantes sem riscos. O Evangelho chegou até nós em uma jornada de riscos, perdas e mortes, não foi verdade? Quantas pessoas morreram pregando o Evangelho do Senhor Jesus? Houve um risco. Hoje, eu e você também corremos um risco quando nós aceitamos a Jesus. Você fala assim: mas esse risco ele é bom porque ele nos garante salvação e vida eterna. Mas, contrapartida, tem pessoas que vão se afastar de nós por causa de Jesus, porque elas não querem viver o que nós queremos. Elas querem viver algo pecaminoso, elas querem viver o mundo, e nós queremos viver Deus. Nós queremos
estar com Deus. Mas, contrapartida, quando nós tomamos essa decisão, tem determinadas pessoas, até parentes nossos, vão se afastar de nós, porque nós escolhemos servir ao Senhor. E isso parece que dá uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo nos traz alegria, porque o Senhor, Ele nos deu a oportunidade de sermos aceitos e através de Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. Então, a questão de sermos feitos filhos de Deus nos garante salvação e vida eterna, e a gente tem que colocar na balança o que é melhor: servir a Deus ou continuar no mundo juntamente com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os nossos parentes. Mas, pastor, o que é isso? Deixa eu te falar uma coisa, preste bastante atenção. Você aceita Cristo Jesus e você começa uma jornada de oração para que as vidas se rendam ao Senhor Jesus. Então, dentro desse contexto, dessa atmosfera que é o Evangelho, você pode começar a mostrar para as pessoas que o que você está vivendo é muito melhor do que o que elas estão vivendo. Porque o que você está vivendo, porque tem pessoas, irmãos, que acham que morreu e acabou. Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que existe uma vida após essa morte terrena, da carne. Existe uma questão espiritual, existe uma vida espiritual. A vida espiritual, ela não é somente uma vida com Deus, mas existe uma vida também com o diabo. E aí é que está o detalhe. Nós precisamos entender que dentro das nossas vidas nós vamos correr diversos riscos. E aí é que entra o maior detalhe. Eu e você precisamos compreender que Deus, Ele está fazendo algo tremendo e poderoso, tanto nas nossas vidas, quanto na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vai ter pessoas, igual eu falei, que vai te abandonar, que vai te afastar de você, vai encerrar uma amizade contigo, porque você preferiu servir a Deus. Mas não se entristeça, porque na verdade melhor é estar com Jesus do que estar no mundo. Então tem determinadas perdas que serão necessárias e nós vamos ter que trabalhar isso em nossa mente, em nosso coração. Não tem como eu e você garantirmos a salvação e vida eterna de outras pessoas. Nós temos a capacidade, pelo Espírito Santo, de sermos instrumentos de Deus para levarmos o Evangelho até essas pessoas. E a partir daí, amém. E a partir daí, nós vamos levar vidas que vão olhar para você e elas vão ver que elas necessitam exatamente de viver o que você está vivendo. Só que daí, irmãos, entra um detalhe muito interessante que eu quero que você entenda nessa noite. A vida com Deus, a vida com Jesus, o Espírito Santo conduzindo, ele vai nos mostrar dentro da caminhada que nós vamos ter que deixar algumas coisas. Nós vamos ter que começar a deixar determinadas bagagens, como nós tivemos a nossa série de aliviando a bagagem. Nós entendemos que tem determinadas coisas que não vai ter como carregar durante essa jornada. Só que quem estiver com você, caminhando junto com você nessa jornada, também vai ter que fazer determinadas escolhas. E aí que entra a questão de nós avaliarmos a questão do risco. Um risco, ele tem que ser planejado. Eu não posso simplesmente entrar num contexto e simplesmente ser insensato e falar assim, eu vou lá para ver o que vai dar. Não, dentro do reino de Deus nós não podemos entrar dessa maneira. A gente não pode entrar no contexto, eu vou ver o que vai dar. Não, você para, você pensa, você calcula, você planeja e você determina o que você vai fazer. Então,
tem determinadas coisas que, igual nós estamos falando sobre arrisque, que você vai ter que deixar. Vamos colocar aqui, eu estava até conversando com o pastor, falei assim, as meninas vão entrar para fazer universidade, faculdade, e aí elas vão ter que deixar de fazer determinadas coisas. É um risco. E aí é um risco planejado. Aí elas não podem entrar pensando o seguinte: eu vou fazer esse curso aqui e vou ver o que vai dar. Não, eu tenho que arriscar para mim ver também resultados. É igual no caso, hoje uma pessoa que ela quer largar o seu emprego de carteira assinada e quer ser um empreendedor, ela vai arriscar, sim ou não? Só que ela tem que colocar na balança o que ela vai ter de benefício dentro do contexto de uma carteira assinada e como um empreendedor. E aí é que vem a questão do risco. Dentro do contexto de uma carteira assinada, eu tenho uma garantia que, se eu fizer tudo certinho, se eu chegar no horário, cumprir com as minhas obrigações com a empresa, e eu vou ter todos aqueles benefícios, eu vou ter a questão do INSS, eu vou ter FGTS e uma série de outras coisas, vale alimentação, vale transporte, tem empresa que tem até a questão de plano de saúde. Só que daí eu não quero mais viver dessa maneira, porque isso aqui está me tomando muito tempo, esse serviço me toma muito tempo, então eu quero empreender um negócio, então eu vou pedir conta, ou então eu vou pedir para eles me mandar embora, com o dinheiro desse acerto, e já é um dinheiro muito bom, eu vou empreender um negócio. Aí eu saio no dia seguinte e começo enfiando os pés pelas mãos em vários tipos de negócios, porque eu não me preparei. Só que quando você arrisca de forma correta, a chance de ter um resultado bom é garantia praticamente de 100%. O detalhe, irmãos, está exatamente nisso. É igual no caso, a gente entrar dentro de um outro contexto, ao qual a gente precisa entender que o que você está fazendo hoje não está sendo benéfico para a sua vida. Tipo o que, pastor? Vamos dizer que a vida que você está vivendo hoje, ela não está trazendo nenhum tipo de benefício. Você está vivendo a sua vida de uma forma ao qual você acha que essas atitudes que você está tendo, elas são as corretas. Mas na verdade você está arriscando um pensamento, uma ideia, ao qual você pode também enfiar os pés pelas mãos. Porque na verdade tem pessoas que viram para a gente e falam assim: eu tenho certeza que o que eu estou fazendo dentro do reino de Deus está correto, mas quando você vai ver, não está de forma correta. E aí é onde que a gente começa a ver que há uma atitude de fé, de confiança e perseverança determina exatamente o que você vai viver. Então hoje, eu e você precisamos entender que a Bíblia, ela nos traz algumas histórias com princípios sobre como correr risco, e o Espírito Santo, ele trouxe à nossa mente essa passagem que fala sobre esses 4 leprosos. Então, nesse momento, o que a gente precisa entender nessa série de mensagens, e nesta mensagem em particular, é que eu preciso começar a compreender o que eu preciso fazer na minha vida para que eu possa crescer de forma correta. Você pode arriscar a fazer um plano e ele dá errado, mas você pode ter 2 planos. Às vezes a pessoa ela tem um plano só que nesse contexto eu e você precisamos começar a entender que nós temos pessoas que elas não estão arriscando nada nas suas vidas também. Não é assim? Tem pessoas que não estão arriscando nada. Tem pessoas que elas estão deixando a vida levar. Só que o tempo vai passando, os anos vão passando,
a idade vai chegando, e o próprio Salomão falou sobre isso. Se a gente não aproveitar o tempo de mocidade, se a gente não aproveitar o tempo que nós temos força, lá quando estiver na velhice, já sem força, você vai olhar para trás e você vai começar a lamentar o que você não lutou, o que você não arriscou. Todo risco, ele tem que ter uma mentalidade, ele tem que ter uma ideia. Por isso que tem que se fazer um plano, tem que se estabelecer um plano de ação. Se você não tem um plano de ação, você nunca vai correr o risco com segurança. Eu vou sair agora, vou sair da empresa que eu estou, de carteira assinada, e agora eu vou ser um empreendedor. Mas antes de eu sair dessa empresa, eu vou procurar me qualificar para correr esse risco, mas com segurança. E eu vou fazer as coisas consciente, porque eu sei que quando eu for empreender um negócio, eu vou ter momentos de altos e baixos, porque é um risco que eu estou correndo, mas eu estou correndo ele de forma consciente. Eu estou correndo esse risco de forma com inteligência. Está dando para entender? Sim ou não? Então, olha só, todo vitorioso guerreiro correu risco em suas batalhas. Quando você estabelecer seu plano de ação para correr riscos com segurança, primeiro, comece com uma firme atitude de fé. Olha só, Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Segundo Reis 7:1. Nesse momento, o profeta Eliseu, ele teve fé no que ele estava falando. Ele estava arriscando o contexto de fé. Ele se firmou na atitude de falar e declarar que iria acontecer. Então é algo que a gente precisa aprender também com as Sagradas Escrituras. Olhar para aquelas pessoas que tiveram uma vivência com Deus, as experiências com Deus, porque nós somos um povo que crê para ver. Amém? Você crê para ver? Sim ou não? Então, você não vai ver para crer, você crê para ver. Então, olha só o que Jesus disse: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Mas você creu para vê-lo? E aí que é o detalhe. Então, nesse momento, você não viu Jesus, você conhece Jesus pelo que a Bíblia nos fala, pelo que pessoas nos ensinam, né? E você vai para a Bíblia e começa a conhecer sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E você vira e fala o seguinte: eu quero correr esse risco, eu quero derramar a minha vida para viver isso, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus, e eu quero ter uma experiência fantástica com o Espírito Santo nessa terra, porque eu sei que Ele vai me levar a ter uma experiência e viver algo tremendo com Deus na morada eterna. Então eu começo a ter uma questão na minha vida, que eu vou estabelecer esse plano de ação para correr o risco. Então olha só, segundo ponto aqui: ignore os céticos de plantão. Olha só, segundo Reis capítulo 7, verso 2: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Tem pessoas, irmãos, que você vai falar da sua fé, você vai falar do que você crê, ela vai virar e falar assim: se realmente Deus existisse, se Jesus existisse, você não estava enfermo, você não estava passando por uma situação financeira ruim, você não estava tendo problemas na sua casa, com os seus familiares.
Então Deus realmente existe? Então nesse momento, esse oficial, ele coloca em xeque a fala do profeta. E aí nós vamos ter pessoas que vão fazer isso conosco. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu vivi muito isso, de pessoas sendo céticas comigo, né? E ignorando tudo aquilo que eu falava, não acreditando na minha fé. Mas eu vi muitos ficando pelo meio do caminho, e é exatamente isso que vai determinar a sua vida com Deus. Então é um risco que você tem que correr, porque essas pessoas, elas vão ficar para trás, ou elas alinham, ou elas permanecem onde elas estão. Então olha só, Eliseu, pelo contrário, não deixou-se intimar e entregou uma sentença de consequência ao que escarneceu do nome de Deus. Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você está duvidando de mim, meu senhor oficial? Então ok, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida, e você não vai comer coisa nenhuma. Porque aquele que duvida, ele não pode desfrutar de uma atitude de fé. Amém? Então a gente precisa começar a viver isso. Então olha só, no texto havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Quando você estabelecer seu plano de ação para correr riscos com segurança, rejeite todo o espírito de acomodação. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. 2 Reis 7, verso 4, parte A. O medo pode matar você antes mesmo de você falecer. Você lembra que nós falamos sobre a questão do medo? Você lembra disso? Das fobias, dos medos? E eu achei interessante a Adriane falando sobre os medos, né, da Esté. Tem medo de escuro, tem medo de que mais? De bicho, medo de uma série de coisas. Só que eu tenho falado uma coisa lá em casa, e às vezes os meninos têm medo de uma abelha, né, tomar uma ferroada de abelha, de marimbondo, né? Tem medo de lagartixa, tem medo de barata, Se você continuar tendo esses medos, e se você não confrontar esses medos, eles vão te atormentar o resto da sua vida. Você sabe o que Jó disse? De tanto temer o mal me sobreveio. Irmãos, a minha mãe morre de medo de lagartixa. Você acredita que a lagartixa quietinha na parede, se a minha mãe estiver perto, ela pula na minha mãe? Sério? Irmãos, eu não acreditei na hora que eu vi um negócio desse. O medo é tanto na minha mãe que a lagartixa pula dela. Está dando para perceber? Você quer ver outra coisa? A pessoa que tem medo de cachorro. Na hora que a pessoa vê o cachorro, ela começa a exalar o medo do cachorro. O cachorro parte para cima. O cachorro pode ser até mais bobinho que for, o cachorrinho parte para cima da pessoa, por causa do medo. E quando Satanás, ele sabe que você está com medo, é aí que ele vai apontar mais ainda para você. Então, peça ao Espírito Santo para remover todo esse medo. Tudo que você tiver de medo, de receio, retira. Se você estiver acomodado, peça ao Espírito Santo para tirar, porque o medo pode matar você antes mesmo de você falecer. Então, quando você estabelecer seu plano de ação para correr risco com segurança, avalie todas as possibilidades de risco. Olha só: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. 2 Reis, capítulo 7, verso 4b. Entre a fatalidade da morte, eles arriscaram na probabilidade de vida. A questão é, eu vou chegar num ponto da minha vida que é o seguinte: ou é viver ou é morrer. Eu quero viver. Eu cheguei a esse ponto.
Eu não sei se todos aqui conhecem. Eu estava na época dos meus 15 para 16 anos. E eu estava vivendo uma crise existencial. Eu estava dentro de um contexto de uma grande ansiedade e também já desenvolvendo uma depressão. E eu fui aqui para o lado do Mar Gertrudes, próximo aqui do Anel, e ali tem uma passarela. E eu fiquei no meio da passarela e olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, uma voz veio para mim e falou assim: pula. E eu subi na grade, aí dei uma inclinada e a voz falou comigo de novo: pula. Só que naquele momento eu dei um passo para trás, olhei assim, eu falei assim: quem está falando? Eu nem sabia de diabo, esses negócios. Minha mãe até queria abrir para a gente, mas naquele contexto eu não estava nem pensando. Eu virei e falei assim, eu olhei para o lado e falei assim: ué, eu estou ficando doido? Tem alguém falando? E aí falou mais forte comigo: pula, pula, porque se você pular, tudo isso que você está sentindo vai acabar. Você sabe o que é isso? Muitas pessoas estão vivendo isso nos nossos dias. Se você não tem a presença de Deus na sua vida, se você está dentro de um contexto de acomodação, se você não tem uma reação na sua vida, e se você não permite Deus entrar, é isso que vai acontecer, da mesma forma que aconteceu comigo lá nos meus 15 anos. Eu estava ouvindo da mesma forma que eu estou falando com você. E eu fui para a passarela porque eu fui direcionado para ir para lá. Quantas pessoas elas pulam de viadutos? É porque na verdade elas estão ouvindo vozes mandando elas acabar com o sofrimento delas. Você sabia disso? Eu vi isso. Então por isso que quando uma pessoa ela está desenvolvendo uma questão de depressão, é onde que eu quero ajudar. Porque um dia eu vivi algo assim. Eu não pulei. Eu virei e falei assim: não pulo. Mas por que eu não pulei? É porque Deus já tinha um propósito. E eu também queria viver, eu não queria morrer. Então, é algo. E tinha pessoas também orando por mim. Aí que está o detalhe. A gente precisa entender isso. Por mais que a pessoa seja difícil, por mais que a pessoa seja complicada, não desista de orar por elas, porque a sua oração vai impedir o que foi impedido na minha vida. Está dando para entender? Se eu fico acomodado, se eu não oro pelo meu próximo, se eu não tomo uma atitude, eu estou tendo um espírito de acomodação na minha vida. E eu não posso viver dessa maneira. Eu tenho que começar. Ah, não, pastor, eu já ouvi falar que quando a gente entra na brecha por uma pessoa, os demônios que estão naquela pessoa vêm atacar a gente. É verdade? É verdade. Mas não é para você ficar com medo, não. Maior o que está em nós do que está no mundo. Então, eu e você, se nós estivermos dentro da base, da obediência, do fundamento, vivendo uma vida com Deus, não precisamos temer o mal, não precisamos temer Satanás. Não vamos cair na bobagem de experimentar Satanás, mas nós vamos resistir o diabo para que ele possa fugir de nós. Então, uma vez que eu e você estamos em Cristo, nós precisamos estabelecer esse plano de ação para vivermos algo grande e tremendo. Então, vamos começar a avaliar todas as possibilidades de risco. Olha só, entre a fatalidade, vou repetir, da morte, eles arriscaram na probabilidade de vida. Então, porque eles queriam viver. Então, olha só, Efésios 5,16 diz o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Então entenda isso. Por que, Senhor, o que está acontecendo comigo? É porque os dias são maus. E você está dentro de uma vida ao qual você está desenvolvendo a santidade, mas você vive dentro de um mundo que jaz no maligno. Se você tiver consciência do que a palavra nos ensina, a sua vida nessa terra se tornará totalmente diferente. Você já não vai sentir mais pressão e nem medo. Pelo contrário, você vai ter uma alegria tremenda, porque a palavra ela vai começar a aflorar através de você, e você vai começar a abençoar outras vidas. Então olha só, quando você estabelecer seu plano de ação para correr risco com segurança, confie sempre na intervenção divina. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Segundo Reis 7, de 5 a 7. Vai chegar confusão no arraial dos adversários do Senhor. O Senhor para te beneficiar, o Senhor para manifestar a glória dele, ele vai confundir aqueles que querem o seu mal. Só que nós precisamos entender uma questão nesse texto, porque nós sabemos que hoje tem pregações e tem até músicas exaltando a pessoa ao qual ela está nos holofotes e os outros estão na plateia, não é assim? E aí a pessoa se enche, fica todo cheio de orgulho, de altivez e tal. Mas aqui está falando o seguinte, que para que isso possa acontecer nas nossas vidas, para que as bênçãos de Deus, para que a glória de Deus possa vir e nós sermos beneficiados, nós temos que nos humilhar perante a presença do Altíssimo e não desejar o mal para o próximo. Nesse contexto aqui, Deus ele fez o exército inimigo fugir, porque ali tinha homens que estavam querendo viver. Aqueles leprosos queriam viver, eles não queriam morrer. E Deus ouviu eles, por isso que aqueles homens ouviram barulhos como se fosse um grande exército. Assim vai ser com a minha vida e com a sua. Se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, o Senhor ele vai confundir aquelas pessoas que querem fazer mal, que são instruídas por Satanás. Está dando para entender? Então, Deus ele estará ao seu favor, desde que você esteja dentro do centro da vontade dele, dentro de um contexto de obediência. Então, quando você estabelecer seu plano de ação para correr riscos com segurança, creia que o teu dia de boas novas vai chegar. Vai chegar um momento em que você vai ser beneficiado por Deus, mas durante a caminhada nós precisamos entender que quando nós cometemos falhas, pecados, nós vamos colher consequências, mas estando em Cristo as coisas vão ser mais leves. Então tem pessoas que acreditam que ela chegou, confessou e está tudo certo, não vai ter consequência nenhuma. Só que a palavra nos mostra outra coisa. Davi, quando pecou, e Davi era segundo o coração de Deus, Davi colheu consequência ou não? Mas existia uma palavra de Deus sobre a vida dele, que os inimigos não mais entrariam ali, ele ficaria em paz. Ele chegou o tempo da paz dele. Só que daí, quando ele comete o pecado, a espada não saiu da casa dele. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu e você precisamos entender que a consequência do pecado ela virá, mas se nós permanecermos, é como a palavra mesmo diz, que o Senhor não nos dá nenhum tipo de provação ou nos faz passar por qualquer tipo de tentação que a gente não suporte, porque Ele nos dará
um escape. Então, não venha acreditar numa falácia que está rodando em redes sociais hoje, né? Deus não pode fazer isso não, Cláudio. Você sabe por quê? Deus é amor, Deus é perdoador. Realmente, Deus é amor, Ele é perdoador, mas Ele também é justiça. Então, a gente tem que aprender essas coisas. Eu e você, irmãos, nessa noite, a gente precisa entender que Deus Ele quer fazer algo muito grande, mas nós precisamos seguir a Deus e obedecê-lo incondicionalmente. Também implica em correr riscos. A fé em Deus vai confirmar, por meio de uma visão futura e gloriosa em Cristo, que esses riscos não são desnecessários, mas uma prova cabal de amor e renúncia, tendo como pano de fundo o propósito único da adoração a Deus, mesmo que isso implique em pagar com o preço da própria vida. Os discípulos de Jesus na época, o único que morreu por morte natural foi João. Os demais morreram de vários tipos de formas. E é isso que a gente precisa entender. Hoje no Brasil, a gente tem uma vantagem muito boa, que nós temos liberdade de expressar a nossa fé. Apesar de ter aquelas coisinhas e outras, nós temos essa liberdade, né? Só que em outros países não tem. E nos outros países tem gente morrendo por causa do Evangelho, gente lutando para poder escutar a palavra de Deus, gente doida para orar, e eles matam a pessoa porque a pessoa entrou em oração. Eles matam as pessoas, os crentes lá, porque eles estão lendo a Bíblia. E aqui nós temos a liberdade de fazer todas essas coisas, e muitas das vezes não estamos fazendo. Só que aqui a questão é o seguinte: a gente tem a oportunidade, irmãos, de fazer algo agora, enquanto ainda é possível, porque vai chegar momentos, vai chegar tempos, que se nós estivermos aqui ainda, a Bíblia será retirada. E aí quem não leu Bíblia vai depender de quem lia a Bíblia. Não vai ter Bíblia em aplicativo, não vai ter ela escrita. E se você não tiver, você vai ter que procurar alguém que tenha lido. Tem gente que acha que isso é muito distante, mas o negócio já está começando a ficar estreito em questão da palavra. Tem Bíblia que já está sendo mudada. Só que daí eu preciso começar a entender algo nessa noite. Eu preciso correr um risco. Eu preciso ter fé e atitude. Mas às vezes eu não quero correr esse risco. Mas esse risco, ele te garante salvação e vida eterna. Quando eu deixo as coisas desse mundo para viver as coisas de Deus, eu estou correndo um risco com segurança, porque esse risco, ele é algo benéfico na minha vida. Amém? Então, para a gente fechar, Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Tenha fé e atitude de Josué para a sua conquista, fé e coragem. Na hora que aqueles 10 espias trouxeram uma fala de medo, Josué e Caleb falou o seguinte: não foi Deus que falou que nós iríamos conquistar a terra? Deus, ele não está conosco? Os outros estavam com medo. Só que Josué e Caleb falou o seguinte: se Deus está conosco, ninguém vai nos parar. Quantos de nós, quando ouve uma palavra para avançar, tem medo de escutar um não? Não, eu não vou evangelizar não, porque senão a pessoa vai falar não para mim, como que eu fico? Vai ser muito sem graça. Mas tem que arriscar.
Porque se você arriscar em falar de Jesus, duas coisas podem acontecer. Você pode receber um não, mas você pode receber um sim também. Então, se você não arriscar, você não vai periscar. Amém? Então coloque sobre seus pés. Na próxima semana nós vamos falar sobre realize. Vamos falar sobre realização. Feche seus olhos. Quantas oportunidades que você teve na sua vida? Em quantas você arriscou e teve coragem de arriscar? Quantas que você tentou e deu errado? Porque tem pessoas que paralisam, que param quando recebe não, quando dá errado. Mas não é para você parar, é para você continuar. Mas continuar com fé, com perseverança, acreditando, confiando. Então comece falando com o Pai nesse momento. Fala assim: Pai, eu entendo que nessa noite eu tenho que tirar o medo de dentro de mim. Eu tenho que tirar a acomodação. Eu preciso avançar. Eu não posso ter medo de dar errado, mas eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso arriscar a minha fé no Senhor. Então arrisque sua fé nesse momento. Arrisque a sua confiança. Arrisque naquele que pode garantir grandes coisas na sua vida. Viva a obediência. Pai, em nome de Jesus, nessa noite colocamos as nossas vidas diante do Teu olhar, da Tua presença, e pedimos que o Senhor venha trabalhar as nossas vidas. Trabalhe o nosso interior, trabalhe a nossa mente. Muitas vezes temos medos e não arriscamos, não avançamos, com medo de dar errado, com medo do será que vai dar certo? Será que devo? Mas traga ousadia, traga coragem sobre nós nessa noite. Nós precisamos, Pai, que o Senhor venha e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha derramar sobre nós um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de conquista. Derrama, Espírito Santo, nessa noite. Derrama sobre nós intrepidez, coragem, ousadia, porque nós sabemos que quando o Senhor está conosco, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Aleluia! Nós cremos no Senhor, nós acreditamos no Senhor e sabemos que o Senhor pode todas as coisas, mas muitas vezes não arriscamos. Nos ensine a arriscar com consciência, com planejamento, que nós tenhamos uma atitude de fé, de confiança, de perseverança, porque nós sabemos que os planos que o Senhor tem para nós são planos perfeitos e maravilhosos. Então nessa noite, Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, entendendo que o Senhor fará infinitamente mais em nome de Jesus. Coloque essa mão poderosa sobre a sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Declare uma bênção sobre a vida do seu irmão. Vá em paz. E aos homens